Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Compreensão Clínica. Eu me chamo Jonathan Henrique e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tuberculose, uma doença infecto-contagiosa causada pelo agente Mycobacterium tuberculosis, que é também conhecido como bacilo de Koch. Ela pode acometer principalmente os pulmões, mas pode afetar outras áreas do corpo, como os rins, os ossos, o coração e o sistema nervoso central. A tuberculose ela é uma doença muito antiga. Logo no início, ela era denominada de tísica. E os estudos acerca dessa doença foram avançando ao longo do tempo, em que foram descobrindo, que ela era transmitida de uma pessoa para outra, ela era uma doença transmissível. Mas só em 24 de março de 1882, o médico alemão Robert Koch anunciou a identificação do bacilo causador da tuberculose. É por isso que a bactéria causadora da tuberculose ela também é chamada de bacilo de Koch. Quando nós falamos dos sintomas relacionados à tuberculose, o indivíduo geralmente apresenta uma tosse crônica, que é aquela tosse que dura mais de 2 semanas. Então, quando uma tosse ela não apresenta uma cura espontânea por mais de 2 semanas, o médico vai suspeitar da tuberculose e vai fazer o teste tuberculínico. Um outro sintoma muito frequente seria a secreção pulmonar com sangue. Ou seja, a formação das cavidades pelo bacilo pode lesar as artérias e veias pulmonares, que são os vasos sanguíneos brônquicos. Isso vai ocasionar uma lesão vascular que vai culminar na presença de sangue, nas secreções pulmonares. Um outro sintoma frequente seria, no caso, o cansaço e a fadiga, porque o comprometimento pulmonar vai interferir na respiração do paciente e ele pode se sentir cansado. Além disso, muitos relatam dor no peito, dor pleural, porque pode acometer a película que envolve o pulmão, que é a pleura. Um outro sintoma frequente seria, no caso, a febre, que pode ser alta, e a sudorese noturna. Esses dois últimos sintomas estão relacionados a uma tentativa do corpo por meio da temperatura para combater a bactéria. A transmissão da tuberculose ela se dá basicamente pela emissão de gotículas do indivíduo infectado. Então, quando infectado, esse indivíduo emite essas gotículas e as gotículas menores são mais fáceis de atravessar as barreiras das vias aéreas superiores. As partículas maiores geralmente se depositam no ambiente e caem no local, e as menores são mais fáceis de atravessar as barreiras. E essas gotículas de tosse ou espirro de uma pessoa infectada, quando são aspiradas por outra pessoa, elas vão percorrer o trajeto das vias aéreas superiores até chegar nos pulmões. Então, passando pela traqueia, pelos brônquios, até chegar nos pulmões. E lá no pulmão, ela vai sofrer o ataque dos macrófagos. E outro ponto que nós temos que levar em consideração na transmissão da tuberculose são as condições socioeconômicas do indivíduo afetado. Então, muitas vezes, a pobreza, as faltas de condições sanitárias e a aglomeração urbana, elas contribuem para a proliferação dessa bactéria. Então, muitas vezes, o nível socioeconômico do indivíduo pode contribuir, porque muitas das vezes as condições de moradia são péssimas. Então não há uma higiene adequada e as casas, uma do lado da outra, formam uma aglomeração urbana em que não há saneamento básico, não há condições mínimas de higiene. Com relação à epidemiologia da tuberculose, cerca de 1/3 da população mundial está infectada com bacilo de Koch, seja na forma progressiva, que geralmente apresenta sintomas, ou na forma não progressiva, que muitas vezes o indivíduo nem sabe que está doente. Estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas por ano se infectam com o bacilo de Koch. E desses 9 milhões, 1 milhão de pessoas morrem todo ano em função dessa doença. Ela é a doença infecto-contagiosa que mais mata no mundo. Então ela é um problema de saúde pública antigo, mas ainda ecoa na realidade de muitos brasileiros. Com relação ao diagnóstico da tuberculose, o médico ele vai levar em conta a baciloscopia por escarro, ou seja, o paciente vai escarrar aquela secreção pulmonar, que muitas vezes é com sangue, e ele vai levar para o laboratório analisar, através daquele método de coloração Ziels-Nielsen, para verificar se há a presença ou não do bacilo. Outra ferramenta importante no diagnóstico seria o exame de raio-x do tórax. Então, no raio-x, o médico vai poder verificar a presença dos granulomas e muitas vezes cavitações,
ou seja, pequenos buracos, né, no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar. Então é comum que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem tuberculose, mas pelo granuloma conter a infecção e a pessoa não desenvolver a doença, ainda tem uma cicatriz no pulmão. Então pode revelar que de repente a pessoa foi infectada pelo bacilo, mas não desenvolveu a doença. A presença dos granulomas no pulmão geralmente é na parte do ápice pulmonar, ou seja, na parte superior do pulmão, porque geralmente é a região que mais tem oxigênio. Já em casos mais graves, vai ocorrer a presença de cavitações, formação de cavidades no pulmão do paciente, e dessa forma ele vai deformando o pulmão. E tem um outro exame muito útil também para os médicos, que é o teste tuberculínico, ou também chamado de PPD. A sigla PPD significa derivado proteico purificado, ou seja, é uma proteína, né, um pedaço proteico da bactéria causadora de tuberculose, que é injetado embaixo da pele do paciente, e se caso a pessoa já entrou em contato com o bacilo anteriormente, no momento da aplicação ela vai manifestar uma reação de hipersensibilidade, ou seja, vai significar que o sistema imune dela já entrou em contato com aquele bacilo anteriormente. Então, quando injetarem pedaço de proteína do bacilo, o corpo vai ter uma resposta exagerada. Então ocorre a formação de uma pápula, ou seja, um nódulo endurecido. A formação da pápula se mantém endurecida por cerca de 10 minutos. O teste é considerado positivo quando o nódulo ele é maior ou igual a 5 milímetros. O tratamento para quem tem tuberculose dura em média 6 meses, mas esse tempo pode variar de acordo com a forma da tuberculose. Por exemplo, se for uma tuberculose extrapulmonar que afeta o sistema nervoso central, como a neurotuberculose, o tratamento é mais longo, geralmente 1 ano e meio. E os medicamentos utilizados no tratamento são 4. Na verdade, é uma combinação de medicamentos. E dentre eles nós temos a rifampicina, isoniazida, pirazinamina e o etambutol. Então o indivíduo toma 4 comprimidos por dia durante esses 6 meses. E o tratamento ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, que é a fase intensiva, ou também denominada fase de ataque, ela tem a característica de reduzir rapidamente a população de bacilos, ou seja, o número de bactérias, e promover a eliminação dos bacilos com resistência a alguns antibióticos. Além disso, ela diminui o contágio, ou seja, a probabilidade do indivíduo infectar outras pessoas. E os medicamentos da fase intensiva, eles têm alto poder bactericida, ou seja, eles têm um alto poder letal para as bactérias. Tem outra fase do tratamento que é o que se chama de fase de manutenção, que tem como característica eliminar os bacilos latentes, né, aqueles bacilos que porventura continuam lá no organismo do indivíduo, aqueles bacilos persistentes, né, e reduzir a possibilidade de reincidiva da doença. Muitas vezes, quando o indivíduo percebe que não tem mais os sintomas, ele decide interromper o tratamento. E aí tem a fase de manutenção para justamente evitar essa interrupção no tratamento e evitar que o indivíduo volte a ter a doença. Porque muitas das vezes nós sabemos que tem a resistência bacteriana. Ou seja, se o indivíduo não tratar corretamente, de acordo com o período estipulado pelo médico, as bactérias elas vão ser selecionadas e elas vão ficar mais fortes. E elas dificilmente vão ser contidas ou combatidas com antibióticos comuns. Então, quando o indivíduo passa pelas 2 fases, tanto a fase intensiva e a fase de manutenção, ele chega à cura. A cura ela é considerada após 6 meses de tratamento, mas 2 semanas após o início do tratamento, já estima-se que o indivíduo não transmita mais o bacilo para outras pessoas. A prevenção contra a tuberculose ela começa logo no início da vida. Então nós temos a vacina BCG. A vacina BCG, em geral, ela protege crianças até os 6 anos de idade, justamente para evitar a contaminação de um tipo de tuberculose muito comum nessa faixa etária. A vacina BCG ela é composta pelo bacilo de Calmette-Guerin, por isso as siglas BCG. Ela é obtida por meio de um enfraquecimento de uma das bactérias que causam tuberculose, ou seja, ocorre uma atenuação, eles enfraquecem a bactéria viva.